Em meio a mais de 50 convidados e muito trabalho, destacamos 5 entrevistadores para uma missão: entrevistar o máximo possível de pessoas convidadas sobre os temas que apresentaram e para que sorteassem e respondessem uma pergunta do nosso Graal Psicodélico. Fique agora com as nossas entrevistas. Estou aqui com o Felipe Gomes, da Marcha das Favelas. Conta um pouquinho pra gente o que você falou aqui na mesa hoje. Eu comentei um pouco agora sobre como está o movimento da Marcha das Favelas nesse ano, no ano de 2025, devido a algumas perseguições que a gente sofreu nos últimos anos para que a Marcha das Favelas não acontecesse, né? Também porque a parte histórica mesmo, com o movimento que vem desde 2018 trazendo vários tipos de ações dentro de comunidades diversas. Acho que eu não cheguei a comentar, mas o impacto que a gente teve também no período das pandemias, conseguindo fazer um trabalho de assistencialismo para moradores de comunidades, moradores de rua, com cesta básica, quentinho. Então foi introduzir exatamente que a Marcha das Favelas é um movimento ativista político e que também tenta, de alguma forma, trabalhar com redução de danos de diversas formas. Acho que é isso. Sensacional. Pode falar um pouquinho mais dessas ações de redução de danos? Então, a gente, na época, tinha desenvolvido um trabalho que se chamaria como um agente de saúde canábico, onde esse agente comunitário iria estar fazendo esse mapeamento. Como a gente conseguiu iniciar esse trabalho lá no Jacarezinho, um mapeamento de patologias que poderiam ser tratadas com cannabis, e conseguir, de alguma forma, direcionar essas pessoas para um tratamento em alguma associação, ou sem custo, ou com um custo bem mais baixo, ou a gente conseguir direcionar, ou através de doações de associações para a gente, para essas pessoas. E assim, por exemplo, como o Dia das Crianças, a gente sempre pauta em organizar e estar lá trabalhando, conversando com as crianças, e as crianças entendendo que também a gente é usuário e que, de certa forma, assim, não é que a gente está querendo dar o exemplo para a criança usar, mas que ela entenda que aquilo dali, tipo, não é para você marginalizar e se afastar da pessoa. Então a gente fez um trabalho de grafite, um Dia das Crianças foi muito lindo, e eu acho que a partir dessas ações e atividades a gente consegue aproximar mais com a comunidade, a estar se abrindo tanto com o movimento quanto o assunto dos psicodélicos e da legalização. Sensacional, parabéns pelo trabalho. Agora pode sortear uma pergunta do nosso Graal Psicodélico. Você já teve um orgasmo transcendental com psicodélico? Transcendental é tipo, foi longe. Cara, eu acho que, tipo assim, as experiências foram muito loucas, né? Mas não porque eu tenho medo de, às vezes, de usar bala, eu sou mais LSD, mas nunca consegui de transar assim com LSD, mas com maconha as melhores experiências. Maconha é maravilhoso. Maconha as melhores experiências, eu já tive da pessoa, né? Às vezes tá como na bala, na máxima, eu fumadão de maconha. E eu, que isso? Essas foram experiências loucas, assim. Sensacional. E aquela sensação, às vezes, de tomar um psicodélico e ser tão prazeroso, assim? Durante um bom tempo, com amigos, a gente estava usando mais LSD do que maconha. E a gente fala para você, como também eu tive experiência com Changa, fui parar num ritual assim. E vou falar para você, foram experiências que me reformularam, acho que no caminho de vida. Eu não tenho explicação, parece que é algo real. Não sei, é algo religioso, mas você só acredita vivendo, vivenciando e tal. Por exemplo, quando eu fumei Changa, foi uma das sensações mais loucas que eu tive com qualquer tipo de parada. Eu vi, tipo, eu tinha uma dificuldade exatamente de estar em ambientes como esse. As pessoas até reconheciam e tal, mas eu nunca estava com uma pessoa-chave, eu nunca conseguia ter esse acesso. Depois que eu fumei, eu tive essa visão, foi tipo, eu escutava tudo, aí eu via a luz, e as luzes se encontravam, e eu, e tipo, dali pra frente, as coisas começaram a se encontrar, eu sempre estava com a pessoa certa, na hora certa, e eu nunca vou me esquecer disso, também quando eu tomei chá de cacto de São Pedro. Também eu achava que eu não estava ali na onda, mas depois que eu vi que eu estava num frio de 10 graus de chinelo e bermuda, eu vi que eu não estava na mesma... E assim, foram experiências boas já. LSD para mim também foi algo que mais rotineiro, que mais tive acesso, né? E, pô, eu tive experiência dentro da favela, na Lapa, então, que eu olhava aquele sinal, parecia um monte de vagalume. E, pô, muito maravilhoso. Sinto saudades, inclusive.
Sensacional, muito obrigada. Estamos aqui com o Tércio Araújo, acabou de sair da palestra dele e vamos falar um pouquinho com ele. Tércio, você pode falar um pouquinho pra gente sobre o que você falou, qual foi sua mesa, o que você está achando do evento também, por favor? Bem, eu participei de uma mesa aqui sobre políticas de drogas com o Fernando Bezerra e o Marcelo, o Dr. Marcelo. A gente conversou sobre as políticas de drogas, o que elas são, o que elas representam pra gente, e eu mais especificamente falei das políticas de drogas para psicodélicos que existem no mundo, fazendo uma comparação com o contexto de acesso ou não que a gente tem em relação a essas substâncias aqui no Brasil. Legal, muito importante. Bem, e o que você está achando do evento? O que você está gostando do evento? O que você acha que esse evento representa aí para o cenário psicodélico e essa vanguarda aí, quem sabe? Eu acho que esse evento é muito importante porque ele representa uma possibilidade de articulação entre vários atores que são fundamentais para o desenvolvimento da ciência psicodélica no Brasil. Principalmente aqui dentro do IPUB, que é o Instituto de Psiquiatria, com a participação de médicos e psicólogos. E essa articulação entre essas pessoas é o que pode um dia fazer com que a gente tenha uma regulamentação razoável que permita às pessoas que precisam acessar as terapias com psicodélicos. Mais do que é importante, é até muito bonito ver que está cheio, né? Hoje a gente teve 2 auditórios lotados, eu não consegui ver algumas palestras de tão lotado que estava, então só alegria, né? Parabéns para os organizadores. De fato, muito bom. Tércio, esse aqui é o nosso grau psicodélico. E aí eu vou te convidar a tirar uma perguntinha, depois você pode ler ela pra gente. Tem algum efeito? Costuma ter, mas assim, amanhã você conta pra gente. Você já teve um orgasmo transcendental com psicodélico? Não, orgasmo eu não tive, mas eu tive já uma experiência transcendental que eu diria assim que ajudou a organizar muitas coisas na minha vida, e talvez tenha sido até melhor que um orgasmo isso. Sim, muitas vezes não é nada até sexual, né? Mas assim, esse transe, né? Essa transcendência mesmo. Eu acho que eu tive o que mais academicamente se chama de dissolução de ego, né? Não é bem um orgasmo porque na hora em si não é nada prazeroso, né? Mas tudo que nasceu desse lugar foi sim, isso sim, prazeroso e tem sido gratificante. Legal. Muito obrigado, viu? Estamos aqui com a Queronlé Machado, que participou aqui do congresso palestrando, mas também está participando da organização, né? Conta um pouquinho pra gente do trabalho que você apresentou, né, da sua pesquisa, e também como está sendo organizar esse congresso. Oi, Priscila. É uma alegria estar aqui hoje nesse evento. Agradeço, né, pela pergunta e pela divulgação, né, da psicodelia. Assim, eu acho que é fundamental o trabalho que vocês fazem com a PB e com o seu canal também. Então, eu apresentei, sim, né, o meu projeto de pesquisa de doutorado, em que eu busco compreender como se dá, né, o processo de psicoterapia, de integração da experiência psicodélica sobre a perspectiva de usuários e terapeutas. Eu tenho um recorte específico nessa pesquisa, que é com pessoas que fazem uso problemático de drogas e fazem uso de ayahuasca e estão em processo de psicoterapia. Eu iniciei esse semestre, né, ingressei no doutorado esse semestre, a pesquisa está no início, foi um espaço muito interessante de trocas com o público, né, que veio assistir o congresso, que trouxeram contribuições que certamente eu vou agregar para o desenvolvimento da minha pesquisa, então foi muito positivo. Em relação a estar na organização do congresso, eu tenho, enfim, um relato emocionado para fazer, porque a minha história com o estudo de psiquiatria, ela começou em 2011, quando eu vim para cá fazer residência multiprofissional em saúde mental. Então, eu sou, né, formada por esse espaço, que é uma instituição tradicional. A gente está aqui no território do primeiro hospital psiquiátrico da América Latina. Então, se dissessem para a Queronlé de 2011 que em 2024 estaríamos aqui, Instituto de Psiquiatria, o FRJ, em parceria com a APB, realizando este evento neste ambiente, né, que carrega uma história, se eu não acreditaria. Então, é uma satisfação, uma honra, uma alegria muito grande, além de um trabalho imenso e hercúleo,
mas que vale super a pena, né, pelas parcerias, pelas alianças, pelas conexões. Então, acho que por causa de toda a diversidade, né, das pessoas que estão aqui, todas têm um interesse, um propósito em comum, né, na pauta dos psicodélicos, e o quanto eles podem ser um diferencial importantíssimo no processo, né, de cuidado das pessoas que estão em sofrimento mental. Sensacional, parabéns pelo trabalho. E, bom, agora sortear aqui uma perguntinha do nosso Graal psicodélico. Será? Já teve sua experiência interrompida por algo imprevisível? Já, gente. 2020, enfim, sou mãe, né? Tava ali com uma filha nessa época, 1 ano e 8 meses, né? Fui voltar a curtir o carnaval e, enfim, tomei um LSD, né? Curti a noite, cheguei em casa às 6 da manhã, ela estava com a avó. E aí, quando eu cheguei, pensei, não, vai estar tudo tranquilo, todo mundo dormindo. Cheguei, estão as duas acordadas às 6 da manhã. Mamãe! Na hora, a alma encarnou de novo no corpo, né? Tudo. Tive que me conectar ali à realidade da vida. Então, isso foi realmente algo que eu não esperava encontrar no meio dessa viagem. Mas é isso. Obrigada por compartilhar com a gente. Estamos aqui agora com a Maria Clara, que ela é aluna do FRJ e está aqui nos contribuindo com a gente, sendo monitora. Maria Clara, o que está sendo essa experiência para você? Conta um pouco sobre o seu processo de estudo, o que você pretende estudar, o que você está achando do evento. Eu sempre tive muita curiosidade de estudar os psicodélicos na saúde mental, por uma questão familiar, por uma questão de que realmente eu já experimentei e eu vi uma mudança em mim. Então eu quero poder contribuir e ajudar pessoas através dos meus estudos, que é o que eu amo fazer. Então eu estou vindo para essa área agora, né? Eu estou entrando em um laboratório agora de ayahuasca na saúde mental, para tratar pessoas com depressão resistente ao tratamento, que a gente está vivendo hoje em dia uma epidemia de saúde mental, então é muito importante a gente ter terapias promissoras, além dos antidepressivos que a gente tem no mercado. Eu faço farmácia, falta 1 ano e meio para eu me formar e eu pretendo fazer meu mestrado, doutorado, seguir vida acadêmica, então eu já estou entrando nessa área. E eu me inscrevi como monitora, porque eu quero poder participar, quero poder ajudar e também assistir as palestras, né, que é o que eu vim fazer também. E eu tô gostando muito do congresso, está sendo muito interessante, as palestras estão sendo incríveis. Teve um trabalho de uma médica que ela falou de microdoses de cogumelos no AVC isquêmico, cara, que eu achei fantástico, porque eu também já estudei AVC hemorrágico, então uniu 2 coisas que eu sou apaixonada por estudar. Está sendo muito incrível, parabéns pelo congresso. Que legal, muito bom, parabéns pelos estudos, pelo Obrigada. trabalho. E bem, Maria Clara, esse aqui é o nosso Graal psicodélico. Cuidado, tira uma perguntinha, por gentileza, depois você lê ela pra gente. Você já teve um orgasmo transcendental com psicodélico? Sim, já tive. Eu sou do Tantra, eu gosto muito dessas coisas, então eu creio que também o psicodélico ele pode trazer as sensações, né, a questão do orgasmo, do prazer, principalmente do prazer feminino, que é muito limitado. Muitas mulheres ainda não conseguiram alcançar, então sim, os psicodélicos eles também trazem muitas sensações incríveis. Sensacional. Muito obrigado, Maria Clara. Oi, pessoal. Hoje eu estou aqui com a Carla, palestrante do nosso congresso. E, Carla, conta um pouquinho para o pessoal de casa o que você está achando do congresso, sobre o que você veio falar hoje. Então, eu estou achando, eu acho que de uma relevância grande o congresso, né, o 2º congresso, estou tendo a oportunidade, fiquei muito feliz da oportunidade de poder contribuir, né, com as temáticas aqui. Eu sou psicóloga e venho desde 2014, né, consagrando as plantas maestras, e a gente veio partilhar um pouco do trabalho que a gente tem construído aqui no Rio de Janeiro, na região da Serra, que é o LIS, que traz, a partir, né, desse contato e dessas vivências no Alto Amazonas peruano, o vegetalismo, né, práticas dentro desse conhecimento ancestral, que é o vegetalismo amazônico. E quem dirige essas práticas conosco é o Randi, né, que é um curandeiro da região de São Martim, do Alto Amazonas peruano, e a gente está trabalhando com as dietas vegetalistas, né, no intervalo, em geral, a cada um mês,
a gente faz as dietas. O Centro Liz, ele é um centro, né, dessa espiritualidade, dessa tradição vegetalista, mas a gente trabalha também com uma equipe transdisciplinar, né, que dá apoio médico, de psicólogos, que dá apoio aos processos dentro desse trabalho espiritual, né? E também a gente tem estruturado um núcleo de pesquisa, tem um parceiro da gente que tem contribuído muito e que é a nossa referência, que é o Alessandro Campolino, um médico da USP, e a gente está começando também o trabalho de pesquisa no nosso centro, um pouco isso. Obrigada por compartilhar. E nós temos aqui o nosso grau psicodélico, que, enfim, tem perguntinhas surpresa. E queria que você tirasse uma e respondesse pra gente. Tem algum caso, aprendizado ou perrengue envolvendo psicodélicos que possa compartilhar? Que possa compartilhar. Que possa compartilhar. Tem vários, assim, alguns são compartilháveis, porque é muito perrengue, né? Mas, assim, posso compartilhar, por exemplo, um processo que eu acompanhei de uma pessoa em pós-dieta, onde há vários preceitos que precisam ser respeitados a partir da toma de plantas, né, em dieta. E essa pessoa, ela não conhecia muito as variações de peixes que se pode comer numa pós-dieta. Ela estava na Amazônia e ela comeu um peixe que não é indicado para esse processo de pós-dieta de cuidado. E ela teve uma intoxicação, né, que eles chamam de cruza, né, quando você cruza a planta, e ela teve que lidar com isso, voltar ao curandeiro, voltar no centro que ela tinha dietado, para conseguir apoio, né, nesse sentido de estabilizar. Isso. Nossa, realmente interessante. Obrigada. Nada. Obrigada. Estamos aqui agora com o Marcelo Leite, importante repórter que veio cobrir o nosso evento. E aí, Marcelo, fala um pouquinho pra gente sobre o que você está achando do evento, qual que é a sua relação aqui com o assunto, por gentileza. Bom dia. Obrigado, Juan. Olha, eu há 7 anos estou escrevendo sobre psicodélicos. Comecei num congresso, justamente no congresso que teve lá da Psychedelic Science, Ciência Psicodélica, em Oakland, na Califórnia, em 2017. Infelizmente, não fiquei sabendo do primeiro congresso brasileiro, perdi essa, e fiquei muito feliz de ter ficado sabendo a tempo deste aqui, que está sendo realizado. Estou impressionado com o tamanho, com o movimento das pessoas, até a dificuldade de entrar em algumas salas, né, que está bem concorrido, e tenho visto coisas muito legais. Devo escrever alguma coisa sobre isso, não sei ainda quando, mas uma coisa que eu ouço muito repetido aqui, que me parece muito interessante, essa ideia de psicodélicos do SUS. Acho que é uma coisa utópica, até certo sentido, mas a gente precisa desse tipo de ideia inspiradora e motes desse tipo para seguir em frente e realmente explorar todo esse potencial de cura, seja dentro da medicina, seja em outros contextos, para levar esse poder todo para as pessoas que precisam, né, com muito cuidado, com muita responsabilidade, com muita atenção para tudo que há de difícil e de bom nessas substâncias poderosas. Sim, dizem que a utopia é importante para a gente não perder a força de lutar, né? A gente continua tentando, né? Marcelo, esse aqui é o nosso grau psicodélico. Dele saem algumas perguntinhas e eu vou te pedir para tirar uma pergunta com bastante carinho e aí você pode ler ela para a gente, por gentileza. Para finalizar, a gente vai ajudar em um grupo de estudos. Se os psicodélicos podem nos ensinar muitas coisas, nós também podemos ensinar algo aos psicodélicos? Mas é uma boa pergunta. Eu acho que o que a gente pode ensinar aos psicodélicos é que a gente precisa ter respeito por eles, né? Não sei, talvez isso já seja óbvio para eles, né? Então, mas é algo que a gente pode pelo menos dizer a essas substâncias, seja sob o efeito delas ou não, que nós as abordamos com cuidado, com responsabilidade, com respeito. Ótimo. Marcelo, muito obrigado.
coração. Obrigadão. Olá, hoje estamos aqui com a doutora Caroline Cornejo e ela vai falar pra gente um pouquinho sobre o trabalho dela, sobre o que veio falar aqui no Congresso. Conta pra gente o que você tá achando do Congresso também. Olha, eu me sinto bastante lisonjeada de ter sido convidada a falar nesse congresso, muito feliz de ter essa oportunidade de passar um pouquinho da minha experiência clínica com a ayahuasca, as sugestões quando eu faço um paciente usar, ou como eu manejo clinicamente, né, com as medicações psiquiátricas um paciente que já faz uso de ayahuasca. Então, para mim, eu fiquei muito lisonjeada de ter tido essa oportunidade, muito feliz de ver o congresso acontecendo. A gente também fica. Caroline, conta pra gente um pouquinho sobre o que você veio falar aqui no Congresso hoje, as mesas que você participou, como é que foi? Hoje eu participei da mesa de pesquisa e prática clínica com psicodélicos, junto com o professor Dartil e com o meu colega psiquiatra também, Márcio Longo, e eu tentei abordar mais o uso na prática clínica da ayahuasca. Ontem eu também tive a oportunidade de participar como moderadora da mesa de iboga e ibogaína, o uso contemporâneo de uma planta ancestral, que foi uma mesa do grupo de estudos de psicodélicos aqui no IPUB, que eu coordeno, no qual esse grupo a gente estuda bastante, a gente lê artigos científicos, lê teses de doutorados a respeito dos psicodélicos. Que lindo! Bom, e temos uma dinâmica, esse é o nosso grau psicodélico aqui, e tem algumas perguntinhas misteriosas. Queria que você tirasse uma e respondesse pra gente. Vamos lá! Qual o seu filme favorito sobre o tema? Para assistir, viajar ou os dois? O meu filme favorito é um que me impactou muito, chama O Abraço da Serpente, que mostra ali um grupo entre a Colômbia e o Peru, porque na Amazônia não faz tanta distinção para ele se era Peru, se era Colômbia, um grupo com o último integrante desse grupo procurando a chacrona. É muito emocionante, um pouco triste, mas muito esclarecedor esse filme. Recomendo a todos, O Abraço da Serpente. O Abraço da Serpente. Tá bom, muito obrigada. Obrigada por ter topado participar da nossa entrevista. Foi um prazer. Valeu. Estamos aqui agora com a Letícia Laranjeira, que fez uma palestra muito boa aqui pra gente. Pra te perguntar, Letícia, o que foi um pouco da sua mesa? O que você tá achando do evento também? Fala pra gente, por favor. Eu vou começar dizendo que eu estou achando o evento ótimo, né? Acho que as mesas foram muito bem pensadas, né? As pessoas que estão participando são pessoas que trazem uma coerência no discurso, né? Pessoas que têm um estudo, né? Que têm uma prática muito potente e interessante. Então, eu estou muito feliz de fazer parte desse congresso. Bom, sobre a mesa de ontem, né, foi uma mesa sobre a questão mais dos efeitos subjetivos da maconha. Então a gente trouxe várias experiências assim de práticas clínicas, de como que a gente acredita que a maconha pode ser potente, né, dentro da sociabilidade, de favorecer a comunicação, fora mesmo outros tipos, né, de benefícios mesmo, né, como tratamento para depressão, para ansiedade, mas principalmente pensando na potência humana, né, então para a gente faz muito sentido entender o desejo humano. Então, para além do CID, para além dos diagnósticos, né, pensar o que essa pessoa faz, o que ela quer, o que ela deseja, como que a arte atravessa a vida dela, o cotidiano. Então eu trouxe um pouquinho dessas experimentações que a gente faz, né, lá na psicocannabis, e também trouxe um pouco da experiência minha, né, enquanto pessoa da periferia, né, de cultura caiçara tradicional, né, então como que a maconha também ajuda a gente nesses lugares mais, né, distanciados da sociedade. Outra coisa que a gente traz também para o debate é a importância da gente pensar o racismo, né, então pensar que, né, mesmo eu sendo, né, tendo toda essa apropriação, eu sei que eu sou uma pessoa branca me apropriando de uma cultura preta, né? Então acho que a gente precisa também valorizar a cultura negra e lembrar que a maconha, né, a sabedoria do povo negro. Ótimo, perfeito. Letícia, esse aqui é o nosso graal psicodélico. E desse graal psicodélico saem perguntas excepcionais. Eu vou pedir para você tirar uma aqui e ler pra gente. Ai, gente... Psicodélicos, prazer e sexualidade combinam? Combinam, e combinam muito, combinam muito. E eu tenho relatos muito potentes, né, em relação à questão do uso de maconha, principalmente, que é o que eu mais acompanho, né, a gente também entende a maconha como os psicodélicos, né, então é muito forte, né, assim, a sensibilidade ao toque, né, o prazer sexual. Então, para várias idades, também entendendo a importância do prazer sexual, né, para a composição da nossa vida como um todo. Então,
Então, acho que psicodélicos, prazer e sexualidade combinam muito e a gente precisa, né, investir nisso e também investir no acesso para as nossas pessoas que a gente atende, para o nosso público, né? Então, é isso aí. Muito obrigada. Eu que agradeço, Letícia. Muito obrigado. Salve, salve, galera. Eu tô aqui com a Kelly Garva. Ela tava falando agora há pouco na mesa e eu vim perguntar pra você, Kelly, sobre o que você veio falar aqui no nosso congresso. Eu estava na mesa de plantas professoras, plantas mestres, aí falei um pouquinho do cedro, que é a planta que eu estou escrevendo no meu doutorado. Falei um pouco também sobre propriedade intelectual, os direitos indígenas, em relação às plantas e a medicina indígena. Massa. Kelly, esse aqui é o nosso grau psicodélico. Tem algumas perguntinhas aqui. Você pode tirar uma pra ler pra você, por favor? Cogumelos ou LSD? Uma pergunta pessoal. Cogumelos. Cogumelos? Você prefere? Prefiro. Uma amiga minha, que é inclusive psicóloga, me falou um tempo atrás das microdoses, eu achei muito interessante. Aí depois eu fui ler artigos assim e acho que tudo mais. Massa. Legal. Obrigada, Kelly.